Beleza. Primeiramente, boa noite aí a todos e todas que estão, desculpa, que estão acompanhando a gente aí, também quem for acompanhar depois a versão gravada. Eu acho que a eleição de São Paulo, na verdade, ela é, obviamente, depois da federal, a mais importante que a gente vai enfrentar esse ano. A esquerda vai enfrentar esse ano. Eu acho que por uma razão bem simples, que existe realmente uma possibilidade de vitória do bolsonarismo em São Paulo. O segundo candidato aí, o segundo lugar nas pesquisas, empatado com o terceiro, quer dizer, o terceiro lugar na pesquisa empatado com o segundo é um candidato do bolsonarismo. E se a gente pensar no ocaso aí que está tendo no PSDB dentro do Estado, a vitória do bolsonarismo significaria que talvez o bolsonarismo herdasse a máquina do PSDB, que por sinal foi herdada do MDB. Então, isso criaria, na verdade, uma base orgânica para o bolsonarismo junto com o agro, o que torna a eleição de São Paulo uma eleição também fundamental, se a gente quer realmente derrotar o bolsonarismo. Aqui é uma dessas trincheiras aí principais. Eu acho que o espírito um pouco do debate é esse, né? A gente pensar também soluções possíveis, mas também tentar entender o nosso campo de debate aqui no Estado. Parece uma coisa um tanto óbvia, mas, na verdade, a realidade do Estado não é uma coisa muito simples, porque se trata de um Estado, acho desnecessário falar isso, muito grande e muito diverso nas suas diversas realidades. Então, o que eu pensei em termos de apresentação, de discussão, da gente fazer primeiro uma certa discussão sobre o que é a economia do Estado de São Paulo, né? Conhecê-la um pouco melhor, pensar nela um pouco melhor e pensar nas diversas realidades que essa economia engloba, como uma forma, inclusive, da gente se posicionar, da gente entender e da gente entrar com uma capacidade de proposição nesse debate. E sair um pouco desses lugares comuns que são tão usados no debate público, tipo o interior, né? Como se o interior fosse uma coisa só, ou as vocações regionais, que também não significam muita coisa dita em abstrato, né? Então, eu acho que é importante justamente a gente conhecer melhor, né, a economia de São Paulo como uma economia articulada, de certa forma, entre essas partes, para a partir daí a gente entender como é que se situa cada região do Estado dentro desse complexo econômico que é a economia do Estado de São Paulo. Vamos começar com alguns dados e com uma breve descrição sobre o que foi a evolução dessa economia de São Paulo nos últimos anos. Começo do século XXI, desculpa, não vou tão longe. Começo do século XXI, a indústria, a manufatura respondia por cerca de 30% do PIB de São Paulo. Já era um nível muito superior à participação da indústria no PIB brasileiro lá naquela época, que devia beirar aí uns 15%, mais ou menos. Né? Até 2019, né, até antes da pandemia, esse valor, essa participação do PIB da indústria foi de 30%, decaiu para 20%, para a gente entender o que foi esse século XXI, né, e o processo de desindustrialização acelerado que o Estado de São Paulo passou. Mesmo se a gente for pegar a agricultura, a agropecuária respondia por... Microfone, galera. Mesmo a agropecuária, que respondia por cerca de 3% no começo do século XXI, hoje responde por 1,5%. Quer dizer, a ideia também que essa desindustrialização, né, se deu em relação ao crescimento do agro também não é verdade. Essa desindustrialização se deu em termos de que tipo de especialização econômica? Na verdade, numa economia de serviços. Né? A economia de serviços de São Paulo, ela cresceu de 69% no começo dos anos 2000 para cerca de 78% no momento atual. E aí a gente está falando de quê? Sobretudo, atividades imobiliárias, atividades de intermediação financeira e comércio varejista. O que eu estou querendo dizer com isso? O que a gente tem que entender o que aconteceu nesse começo do século XXI, desde o começo dos anos 2000 até agora na economia de São Paulo. Primeiro, foi uma economia que passou a se especializar altamente no setor de serviço, em detrimento do setor produtivo, vamos dizer assim. E dentro desse setor de serviço,
né? O que mais pesou foi o crescimento justamente das atividades de especulação imobiliária, dos empreendimentos imobiliários e as atividades relativas à intermediação financeira, assim como seguros de transporte também, né? Isso tudo gerou dois efeitos sobre a economia de São Paulo, né? Primeiro, foi uma concentração econômica dessas atividades, né? Dá para imaginar que empreendimentos imobiliários e atividades financeiras se concentraram, sobretudo, na região metropolitana ou na macro-região metropolitana, né? Se a gente entender o primeiro efeito disso, né, hoje, cerca de 80% do PIB de São Paulo é gerado da mancha que vai do Vale do Paraíba, pega a região metropolitana e sobe até Campinas, né? Essa região responde por 80% do PIB total gerado do Estado. Se a gente somar isso, Baixada Santista, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, a gente chega quase a 89% do PIB de São Paulo, né? Para a gente pensar o que é a concentração econômica do Estado de São Paulo. Porque é muito comum a gente ter a ideia de que é um Estado do interior, também muito participativo na economia, etc. Mas, na verdade, é um Estado não diferente do restante do Brasil, em que a produção de riqueza é extremamente concentrada na região metropolitana, né? Para além disso, né, esse efeito, vamos dizer assim, essa especialização que se deu dentro da economia de São Paulo tem um outro efeito que é importante, né? Quando a gente está falando de diminuir a participação de atividades produtivas, de aumentar a participação do setor de serviços, também tem uma mudança na estrutura de receita do próprio Estado. O que acontece, né? Os, os impostos que incidem mais sobre produção, eles são de arrecadação estadual. Os impostos que incidem sobre serviços são geralmente de arrecadação municipal. Então, o que aconteceu também? Primeiro, nesses 20 anos, a estrutura, as receitas tributárias do Estado de São Paulo permaneceram praticamente estagnadas em termos reais. Quer dizer, o Estado parou, deixou de ter capacidade de arrecadar e de ter, portanto, capacidade também para fazer investimentos, gastos, etc. E da outra parte, se concentrou muito os recursos tributários, novamente, na região metropolitana de São Paulo e nas suas adjacências, né? Tudo isso fez com que, na verdade, os municípios do interior, né, além do Estado perder capacidade de fazer grandes gastos, né, você também tornou cada vez mais dependente os municípios mais do interior dos repasses estaduais. Isso leva também a uma concentração do ponto de vista político, né, onde os estados se tornam cada vez mais dependentes, os municípios se tornam cada vez mais dependentes, na verdade, da política que é feita pelo governo do Estado. E isso explica muito, na verdade, a capacidade do PSDB se manter no poder por tanto tempo e fazer cerca de 1/3 das prefeituras do Estado de São Paulo, né? É justamente essa dependência econômica criada por essa, vamos dizer assim, por essa especialização econômica que o Estado começa a partir do século XXI, que cria também uma estrutura política que torna o interior muito dependente da política feita pela capital, né? E isso dá, né, justamente ao partido que governa o Estado uma capacidade muito grande de se colocar politicamente também nos municípios de menor porte, né? O que explica basicamente a estrutura também, né, ou pelo menos a base material da própria estrutura política do Estado de São Paulo. Então, se a gente pensar, né, nessa produção de riqueza, nessa concentração da produção de riqueza que é em São Paulo, na região metropolitana, isso também responde, né, ou também isso é colado, de certa forma, em quem conhece São Paulo, a história de São Paulo há algum tempo, basicamente na Mancha do Café também, lá do começo do século XX. Mas, basicamente, é uma economia que se concentra muito na sua mancha industrial. Quer dizer, se a gente pegar essa região ali, que vai de Vale do Paraíba, né, atravessa São Paulo e sobe até Campinas, ela não só responde por cerca de 80% do PIB, como eu disse, mas também quase a totalidade do PIB industrial de São Paulo, né? O que articula boa parte dessas atividades em termos desse espaço econômico extremamente concentrado no Estado. Então, a gente tem que entender, vamos lá, que existe realidades econômicas muito diferentes, né? A gente tem, como eu disse, um centro que concentra as atividades econômicas, a produção de riqueza, que tem seus problemas específicos, tem diversos problemas econômicos,
E a gente tem o que existe para fora disso, que comporta uma série de dimensões econômicas completamente distintas, muito diferentes, e que não cabem numa classificação geral como o interior do Estado, ou a zona litorânea. A gente tem que trabalhar isso melhor para entender como é que a gente dialoga com cada região, como é que a gente pensa cada espaço econômico que existe no Estado, para além da sua região central. Não a região central geográfica, mas região central econômica. Nisso eu acho que vale, pelo menos eu tento pensar, em termos de uma certa tipologia das regiões econômicas do Estado, de como é que funcionam as dinâmicas das economias regionais do Estado. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, e algumas sugestões de como a gente pode pensar essa realidade. Primeiro, a gente tem dois grandes espaços de esvaziamento econômico, de pedaços do Estado que passam por desarticulações, empobrecimento e desarticulação econômica, o que gera situações em que o IDH é muito baixo e a renda também desses lugares é muito baixa. O Vale Histórico do Paraíba e o Vale do Ribeira são os exemplos mais característicos, né? São regiões que dependem muito do turismo, do agroturismo e da produção local agropecuária. Elas se diferem, né, de outros espaços rurais, né, ou semi-rurais, por características que a gente vai ver nos outros pontos. Quer dizer, para além disso, a gente tem, né, uma série de espaços rurais que são articulados a espaços urbanos de grande porte, e aí a gente está falando, por exemplo, da região em torno de Ribeirão Preto, da região em torno de Barretos, da região em torno de São José do Rio Preto e de boa parte da região em torno de Campinas, até Piracicaba, São Carlos, etc. E um segundo, né, na verdade, uma terceira, vamos dizer assim, classificação de espaços econômicos em São Paulo, que são espaços rurais pouco articulados ou articulados com centros urbanos de médio para pequeno porte. Aí a gente está falando, por exemplo, de Presidente Prudente, a gente está falando de Marília, a gente está falando de Bauru, quer dizer, municípios médios em que o espaço rural não é tão articulado com o espaço urbano, né? Ou pelo menos o espaço urbano não tem um peso tão significativo na economia local. Por que isso é importante? Porque se a gente pensar nessas regiões, né, em que você também não tem grandes centros urbanos na proximidade, né, centro do tamanho, por exemplo, de Campinas, você está falando de uma agricultura muito mais especializada e muito mais intensiva em escala, por incrível que pareça, quer dizer, muito mais dependente da cana-de-açúcar e do eucalipto, sobretudo, né? E com pouca articulação nesse centro urbano. Quando a gente está olhando, né, espaços rurais que são articulados em grandes centros urbanos, como, por exemplo, Ribeirão Preto e Campinas, a gente está falando de uma agricultura também muito mais diversificada, né, que comporta uma agricultura familiar, de certa forma, de maior capacidade econômica, né? Por exemplo, a fruticultura é muito comum, atividades de hortifruti granjeiras, etc., são muito mais comuns nessa área também do que nos espaços rurais pouco articulados com grandes centros urbanos. E, para além disso, existe uma presença muito maior de cadeias agroindustriais, né, de processamento de alimentos e de matérias-primas, e também alguma produção industrial já, de certa forma, independente. Por exemplo, a produção moveleira de certos bens de capital na região de Ribeirão Preto, na região de São José do Rio Preto, também na região de Campinas, por exemplo. E, para além disso, como eu falei, a gente tem a nossa mancha industrial aí concentrada, que tem um PIB industrial altíssimo. Se a gente pensar no PIB industrial, por exemplo, de São José dos Campos, a indústria participa de 40% do PIB total de São José dos Campos. É um índice altíssimo, semelhante à Alemanha. Então, a gente tem que pensar, eu acho que, para a gente não cair, cada caso é um caso, uma espécie de relativismo geral, que a gente tem que pensar em termos de uma certa tipologia, né? O que a gente tem em termos de realidade econômica no Estado, basicamente se classifica, vamos dizer assim, nessas quatro formas, né? Nesses quatro tipos de espaço econômico, e a gente tem que pensar propostas de formas de articulação decorrentes justamente desse tipo de inserção econômica que cada região dessa tem, né? Então, por exemplo, se a gente está falando da nossa mancha industrial, Campinas, Vale do Paraíba, região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, tem que se pensar um projeto de reindustrialização do Estado.
Primeiro, porque o Estado, né, possui instrumentos muito importantes para o fomento industrial, como seus institutos de pesquisa, como suas universidades, etc. Né? E toda a possibilidade de se fazer política a partir de compras públicas, através de empreendimentos públicos, a partir de iniciativas públicas, para se articular e tentar fomentar um processo de reindustrialização dessa região. Né? Se a gente está pensando nos espaços rurais menos articulados, é fundamental criar instrumentos para adensar as cadeias agroindustriais dessa região. A gente ter produção local, novamente, de laticínio, de produtos semi-elaborados, de uma série de produtos que vêm dos primeiros elos da cadeia das atividades agrícolas, e pensar em política de compra de Estado para a agricultura local, agricultura familiar, para as regiões quilombolas e para as regiões fugiu a palavra, de estrutura agrofamiliar. Então, quer dizer, tem que se pensar, utilizar o Estado através de compras públicas, alimentos para a escola, alimentos para hospitais, alimentos para o sistema carcerário, alimentos para a área de segurança. Tudo isso pode ser articulado em políticas de compra de agricultura familiar e dessas regiões. Né? Para além disso, a gente também tem que pensar em políticas de fomento, tanto para a área de distribuição e logística desses centros rurais, que são mais articulados com espaços urbanos, quer dizer, eles são centros distribuidores importantes e atratores de investimentos dessas outras regiões, e a gente tem que pensar no fomento dessas indústrias locais, sobretudo porque elas são intensivas de mão de obra, elas têm a capacidade de gerar emprego imensa para essas regiões. Né? E a gente precisa fortalecer nos espaços rurais mais afastados, justamente a agricultura familiar, a agricultura de base agroecológica, para a gente quebrar essa monocultura que tipicamente vem imperando nessas regiões. E, para esses centros, justamente traçar políticas urbanas e políticas de criação de empregos urbanos que possam permitir também uma maior diversificação da economia. Né? Sobretudo mirando, né, numa coisa que é muito importante que a gente tem que pensar, que são os empregos rurais não agrícolas. Quer dizer, são empregos rurais ligados ao setor de serviços, que vai desde o agroturismo, mas, por exemplo, atividades técnicas ligadas ao campo, atividades tecnológicas ligadas ao campo, atividades de planejamento e administrativo ligadas ao campo, de certa forma também adensando, vamos dizer assim, a capacidade de gerar tecnologia para essas cadeias agroindustriais. Para terminar, o que eu acho? O Estado de São Paulo talvez seja ímpar em termos de possuir instrumentos de capacidade para articular política pública para isso. É muito difícil fazer qualquer coisa desse tipo no Brasil sem minimamente ter um diálogo com o governo federal, ou um governo federal minimamente alinhado também em um certo processo de desenvolvimento nesse feitio, porque a gente precisa de recursos, como BNDES, de repassos federais, etc., que são importantes em articular num plano desse tipo. Mas o Estado de São Paulo possui instrumentos que são muito importantes e precisam ser reconstruídos, sobretudo da sua governança ambiental, sobretudo os institutos de pesquisa ligados a atividades que são importantes no interior do Estado. Só assim que a gente também consegue deslanchar um processo de desenvolvimento que comporte o interior inteiro. Essa boa parte dessa desindustrialização do Estado de São Paulo se deu justamente nessas cadeias agroindustriais que são intensivas de mão de obra, são feitas com capital local de pequeno porte e que transbordaram, sobretudo, para o Paraná e para outros estados. Então, a gente tem que construir, na verdade, políticas de reatrair essas cadeias e adensar isso em termos de produção local e desenvolvimento da produção local. Para isso, é fundamental o Estado exercer sua capacidade de demanda sobre essas economias locais e articular essas economias locais no processo de desenvolvimento pensado no conjunto para o Estado, ainda que respeitando, obviamente, como eu falei, as diversas dimensões locais, as diversas realidades locais. Acho que é isso. Na verdade, eu cravei no tempo aqui. Passa a palavra aí para mim. Ainda tem um tempinho, Marcos, se tu quiser seguir. Não, até corri, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que pensar
não tem como pensar a economia do Estado como um todo, né? É uma economia extremamente complexa em suas diversas partes. Então, a gente também não dá para pensar cada caso a caso, óbvio que cada região depende de um recorte de política muito específico. Mas a gente tem que pensar também que existem, né, características que permitem a articulação de certos espaços econômicos em São Paulo a partir de uma macropolítica gerada pelo próprio Estado. E com isso a gente pode pensar realmente um processo de desenvolvimento de São Paulo que seja muito mais inclusivo, mas mais do que isso, ele seja muito mais voltado a reduzir as desigualdades regionais que existem no Estado, que ainda são muito, muito grandes, e, sobretudo, quando a gente pensa, né, em certas regiões do interior, reverter o estrago que foi essa especialização na monocultura, sobretudo da cana, e o vazio econômico que isso foi criando no interior do Estado. Acho que essa que são, talvez, as palavras-chave aí, a mensagem para a gente pensar em um debate. Agora foi. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Que eu mudei de fone. Tá. Bom, boa noite a todas e todos e também para todo mundo que vem assistir depois essa live. Primeiro eu queria também começar saudando a iniciativa do pessoal de São Paulo e em conjunto com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, que tem colocado, né, disponibilizado uma série de atividades com essas características, né, mais de formação da nossa militância para tentar avançar em algumas barreiras que a gente tem muitas vezes regionais, né? Então, saudar também as duas companheiras que estão à frente desse processo e dessas iniciativas, a Denise e a Karina. E eu vou começar a parte boa de vir depois de um professor é que você pode até pegar o fio da meada dele, né? A forma de estruturar é super bem estruturada, né? Então, queria começar, inclusive, falando dessa questão, né? Da onde o Marco começou, dessa questão da complexidade também do que é o Estado de São Paulo, né? Hoje mesmo, como a Denise falou no começo, eu estou destacada também para estar acompanhando a parte de construção programática da coligação que a gente tem o PT, né, com o presidente Lula e com o Alckmin de vice. E mesmo nessa reunião, a representante do PSB foi conversando com a gente, né, antes de começar a reunião, colocou a questão da dificuldade que ela está encontrando para conversar com as bases dela. Ela é do interior de São Paulo, para conversar com as bases dela, que é do PSB, que inclusive está na vice da chapa, da dificuldade de aceitar o nome do PT, o nome do Lula, por uma série dessas fake news, de um conservadorismo de costumes, e com essas questões que o Marco trouxe também, né? Isso que a gente vem assistindo na região metropolitana, principalmente, né, de São Paulo, às vezes não se reflete no interior, em todo o interior de São Paulo, né? Achar que é tudo a mesma coisa, a gente vai continuar não entendendo a complexidade, então não conseguindo trazer as respostas certas, né, para o nosso povo, e continuar patinando numa série de, enfim, em pensar soluções, em pensar um novo modelo para a gente superar essas questões. E aí, mas também ao mesmo tempo, né, a gente sabe que por exemplo, o Haddad ele tem uma grande chance de chegar ao segundo turno, né, e uma grande chance até de ganhar, né, a depender de como se dê todo esse processo. A gente ainda está em julho,
e a gente sabe que no Brasil, principalmente, eleições é isso, né? É um reset, a gente começa o jogo do zero e tudo pode acontecer, né? Até 2 de outubro, muita água vai rolar embaixo dessa ponte, né? E o estado de São Paulo também tem esse perfil. Mas, mesmo que a gente assumisse, né? E aí eu queria, começando do mesmo ponto do Marco, mas aí já indo mais para o final, que eu acho que essa parte de estrutura de produção econômica já ficou bem redonda com a fala do Marco, queria trazer algumas questões importantes para a gente pensar em relação a como se dá um modelo econômico vigente no país, e os impasses que a gente acaba esbarrando quando a gente vai pensar principalmente nos entes subnacionais, que é o caso dos governos e municípios. Por exemplo, mesmo que o Haddad ganhe, né, e que a gente consiga trazer um programa de fato de esquerda para São Paulo. A gente vai esbarrar num primeiro problema, que é a forma como se dá os entes subnacionais. Então, por exemplo, hoje a gente tem no Brasil, a gente tem 3 regras fiscais vigentes, né, e que se sobrepõem muitas vezes nesse processo todo de construção orçamentária, construção não só menos orçamentária, mas mais na parte de alocação dos recursos, despesas. Então, a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, a gente tem, bom, fazendo um histórico de trás para chegar hoje, seria a regra de ouro, a lei de responsabilidade fiscal e, por fim, a mais conhecida, né, que a gente debate mais hoje e também por ser mais recente, a PEC do teto, né, popularmente conhecida como assim. Mas então vamos lá, retomando aqui. Então, a gente tem essas 3 regras fiscais que, por vezes, se sobrepõem, mas aí eu queria pegar alguns pontos da fala do Marco, né? Também não vou usar todos os meus 20 minutos, mas aí pegar esse ponto em relação à parte da carga tributária. Por que eu vou enfatizar a lei de responsabilidade fiscal? Principalmente porque ela é uma das maiores que mais prejudicam quando a gente vai pensar em entes subnacionais. Então, o estado de São Paulo e o município de São Paulo, que foi, enfim, o que a gente acabou também esbarrando muito, né? Eu coordenei a parte de programa da campanha de 2020 e era isso, apesar de ter um caixa grande na cidade de São Paulo, então é um aspecto um pouco diferente, mas quando a gente vai pensar, né, no Pacto Federativo e nessa parte toda do federalismo e nas transferências da União para os estados e municípios, é muito impactante, é muito mais impactante, né, a lei de responsabilidade fiscal. E aí, por quê? Então, vamos pensar no processo que foi a pandemia. Durante a pandemia, corretamente, né, enfim, teve uma guerra entre governadores e o presidente, né, o atual presidente Bolsonaro, onde, para tentar conter o avanço da epidemia no Brasil, os governadores e prefeitos começaram a fechar as cidades e os estados para tentar conter, né, o processo de epidemia dentro do Brasil, né, como eu disse. Mas o que aconteceu? Com isso também, por motivos óbvios, a gente teve uma queda de arrecadação a partir do processo que você fecha comércios sem ter um presidente que olha para a questão sanitária e de vida das pessoas, da população. Então, a gente teve esse processo que não foi centralizado, que não foi pensado e projetado em nível nacional. E o que a gente teve foi um impacto de queda da arrecadação dos estados e municípios, tendo isso, obviamente, impacta também na parte da União,
até mesmo em maio de 2020, o Guedes teve que anunciar um contingenciamento de 40 bilhões, não lembro agora se eram 40 bilhões, mas eram dezenas de bilhões. Por quê? A lei de responsabilidade fiscal, ela obriga o Estado, e aí o Estado, União e estados, né, governos, a bloquear, né, fazer um contingenciamento a partir do momento que você tem uma queda da arrecadação. Então, qualquer queda de arrecadação faz com que o Estado tenha também que cortar despesas. Então, a gente vai ter que, né, tem que rever de fato o modelo econômico que a gente está colocando no Brasil para a superação dos nossos problemas, né, para a superação das nossas dificuldades de desenvolvimento, de questões econômicas e sociais. Por quê? A Lei de Responsabilidade Fiscal é de 2000, né? O Brasil de 2000, como o Marco começou também, o Brasil do início do século XXI não é mais o mesmo Brasil que a gente vê hoje, né? Apesar de que do Bolsonaro ter se esforçado bastante para a gente voltar padrões de regredir o Brasil o máximo possível. Mas em termos de estrutura macroeconômica, de dívida, de tudo mais, a gente não tem o mesmo Brasil, né? Então, ter uma regra fiscal que é de 2000 e isso, sobrepor a isso, uma outra regra fiscal que é extremamente antidemocrática e que reduz a capacidade do Estado, que é a PEC do teto, a gente não tem como avançar, né? Mesmo que tiver. Então, o que eu quero deixar nesse ponto é que, assim, mesmo que a gente consiga ter um estado de São Paulo governado pelo Haddad, né, agora, mas mesmo que fôssemos nós governando no próximo período, a gente ia esbarrar nesses problemas que são de ordem anterior, né? Se a gente não mudar, se a gente não retirar a lei de responsabilidade fiscal, que apesar desse nome moral, né, não tem nenhuma responsabilidade social com a população, a gente não tem como avançar, não tem como estruturar nenhum tipo de programa, porque é isso, você tem, como a gente tinha conseguido, né, eles têm, a partir do processo do golpe e com o governo Bolsonaro, eles têm radicalizado cada vez mais o liberalismo no Brasil. Antes a gente tinha estruturas, né, trabalhistas muito mais fortes, que impediam e que, mesmo com o grau de precarização do trabalho, a gente tem ainda alguma salvaguarda, né, para conseguir barrar reformas administrativas. Mas o que eles estão fazendo é, na verdade, redução do Estado cada vez mais, colocando nessas regras fiscais, eles colocam uma série de dispositivos que, se você bate nelas, começa a acionar, disparam esses dispositivos, e aí a gente entra numa série de reformas administrativas de enxugamento do Estado. E aí também a dificuldade que a gente tem eu perdi um pouco meu tempo, tá, gente? Então, se vocês, enfim, caindo e voltando, eu perdi um pouquinho a noção. Mas, retomando aqui, a dificuldade que a gente tem, né, com a forma que a gente tem de descentralidade do orçamento e esse pacto federativo que a gente tem, que afeta muito mais os entes subnacionais, faz com que também essa boiada que vem se passando, né, essa guerra entre Bolsonaro e os governadores, por exemplo, no caso da gasolina, faz com que o Bolsonaro jogou para os governadores o problema, né, como se a gente não tivesse um problema que é o PPI, né, que é o preço de paridade internacional da gasolina. Ele joga como se o grande problema fosse o ICMS, que em termos relativos nunca mudou, a gente não teve mudança de alíquota do ICMS para ser agora o grande problema da gasolina estar
o preço que está, não sei direito quanto é que está em São Paulo, mas eu estou no Distrito Federal e está R$8 no Distrito Federal a gasolina, em Brasília. Então, assim, como se fosse o grande problema isso, e aí o que o Congresso passou, né? O que a base do governo aprovou recentemente? Redução do ICMS para fazer com que a gasolina caia, né? Que o preço da gasolina caia. Isso é uma maquiagem. E isso não é só uma maquiagem, é algo destrutivo também para o Estado e pensar o Estado de São Paulo. Você reduzir a alíquota de ICMS para os estados e municípios, isso faz 25% dos nossos repasses para saúde e educação do Estado vem do ICMS. Se a gente ficar reduzindo o ICMS como o Bolsonaro tem tentado, como o Guedes, enfim, isso vai ter um impacto gigantesco nas contas dos estados, né? E é isso, uma vez diminuída a arrecadação, vai de novo obrigar ao contingenciamento de gastos e a inação do Estado, né, de São Paulo, em relação a responder, né, com projetos para os problemas que a gente tem hoje. Então, se não me engano, a Concefaz tinha colocado que essa redução do ICMS tinha um impacto de um pouco mais de 40 bilhões para os repasses para estados e municípios. 40 bilhões no ano é muita coisa para estados e municípios. Então, assim, e aí, enfim, também uma desigualdade regional, acaba que esses recursos são muito mais colocados para estados do Sudeste. Então, nesse caso, São Paulo é muito impactado com essa medida que foi aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados. Então, assim, enquanto medida número 1, inclusive eu e o Marco, a gente coloca isso no Programa Nacional do PSOL, né? Renegociar imediatamente as dívidas dos governos estaduais. Que se a gente não superar a lei de responsabilidade fiscal, pelo menos a gente tem que renegociar as dívidas dos governos estaduais, porque a gente precisa, né? Isso não só para São Paulo, mas a gente precisa avançar nas regras fiscais vigentes no país. E aí, 2 últimos pontos para apresentar de medidas do que a gente tem que colocar hoje, né, para começar a resolver o problema econômico e social que tem se agravado, não inicia em Bolsonaro, né, inicia com o golpe de Estado que a gente viveu, mas é aprofundado a partir de políticas liberais de Guedes e Bolsonaro. E aí eu acho que a forma mais estrutural, né, o Marco já conseguiu deixar bem redondo para a gente, mas enquanto medidas urgentes, por exemplo, um programa de transferência de renda do Estado de São Paulo. A gente tem um hoje, mas ele é muito baixo, não atende, baixo em termos de valor, né, que é repassado para as famílias, e de abrangência. Então, os critérios são elevadíssimos para você conseguir entrar nesses programas de transferência de renda. É possível fazer programas de transferência de renda de estados, e é isso, a gente precisa, nesse momento onde a gente tem alto desemprego, fome, queda da renda do trabalho, a gente precisa dar saídas emergenciais para a crise que a gente está vivendo. Uma saída emergencial é um programa de transferência robusto para o Estado de São Paulo também. E aí, por fim, pensando também na estrutura agro do Estado de São Paulo, a gente precisa avançar e fortalecer estruturas de cooperativa do Estado de São Paulo também. E aí, nesse sentido, também com créditos, gerar crédito também para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor, que a gente sabe que, apesar de ter o agropop da bancada ruralista, da TV Globo, né, o agropop não da TV Globo, mas esse slogan deles,
A gente sabe que também tem muitos pequenos agricultores de agricultura familiar no estado de São Paulo e que a gente precisa fortalecer, que são eles, inclusive, que respondem e colocam a comida na mesa, nas nossas mesas, né? Porque o agro da bancada ruralista, o grande agro, é um agro exportador que também é óbvio que a gente precisa para a estrutura, né, mais geral, mas para a gente avançar nesses problemas mais emergenciais do que a gente está vivendo hoje de crise econômica e social e política, né? A gente precisa, acho que essas 3 medidas emergenciais também, não estruturais, mas emergenciais, seriam seriam necessárias e urgentes para a gente agora. Acho que é isso, não sei como fiquei de tempo, gente, desculpa que eu caí, voltei, mas acho que é isso.